Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 991. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 19 minutos da terça-feira, 16 de dezembro de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy Vírgula Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado e tarifado. Segue tarifado o professor Bagdadi, apesar de seus múltiplos esforços em diferentes frentes para eliminar completamente essas tarifas, algumas delas, infelizmente, ainda permanecem. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas, mas antes de começarmos o episódio, fica um aviso. O episódio de amanhã, de quarta-feira à noite, será gravado na quinta-feira pela manhã, será gravado numa live no YouTube às 9 da manhã. Então vai entrar no feed de vocês um pouquinho depois, mas o episódio será produzido. O motivo é que o professor Tanguy Bagdadi está com crise de ansiedade. O professor Bagdadi está aqui compartilhando comigo que o Vasco será campeão. Ele já disse isso inúmeras vezes, que o Vasco será campeão. Ele está confiante, ele está feliz, e é sobre isso que nós teremos o dia de amanhã. Ele só pensa nisso. Mas antes de... Carta anti-Zika lançada nesse momento. A carta anti-Zika está lançada e registrada aqui em áudio. Pode continuar, Daniel Souza. Agora, Tanguy, começando o nosso episódio propriamente dito, temos hoje valentia, Tanguy, porque você sabe, coragem e valentia estão escassos nesse mundo de 2025 e finalmente, quase 2026, e finalmente temos uma liderança valente, braba, que mostra realmente a coragem como um de seus predicados. Tudo bem, professor Bagdadi? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza? Vamos lá para mais esse bate-papo. Um prazer estar aqui mais uma vez nesse bate-papo 991. Daniel Souza, deixa aqui as boas-vindas a você, todo mundo que acompanha a gente. Um prazer ter vocês aqui mais uma vez nesse finalzinho de ano. E, Daniel, eu queria começar o nosso episódio de hoje falando sobre a rivalidade que a gente está tendo, crescente, entre o chanceler alemão, o Friedrich Merz, e o presidente da Rússia, o Vladimir Putin. Isso se dá, Daniel, pelo fato de que o Merz, isso vem sendo muito comentado na Europa, ele está tentando reposicionar a Alemanha, e naturalmente a sua própria liderança, como uma locomotiva para a Europa. Desde que Angela Merkel saiu do poder, a Alemanha perdeu muita relevância. A França vem tentando assumir essa posição de uma liderança europeia, mas tem muita dificuldade até para conseguir manter a sua própria estabilidade doméstica. Giorgia Meloni, a primeira-ministra italiana, também tenta assumir essa posição, mas não é exatamente algo que ela pareça querer muito, né? É importante lembrar, inclusive, que ela foi eleita com um discurso que era bastante cético com relação à Europa, e, portanto, Friedrich Merz ele vem tentando se posicionar como uma liderança da Europa de uma forma geral. União Europeia, mas a Europa de uma forma geral. E hoje, a gente teve uma informação vinda da Alemanha, que são as declarações de Friedrich Merz, né? Ele recentemente recebeu negociações em Berlim que envolveram os Estados Unidos e a Ucrânia, né? Então, ele não participou diretamente das negociações, né? Ele apenas organizou, mas as negociações aconteceram na Alemanha, uma tentativa dele se colocar numa posição de evidência, e o que ele disse hoje foi que forças ocidentais poderiam repelir ataques russos contra a Ucrânia depois de um cessar-fogo. Então, o que ele está dizendo, Daniel, é que nós, os europeus, ele está colocando como nós garantiríamos aqui eu estou abrindo aspas, tá? Nós garantiríamos uma zona desmilitarizada entre as partes em conflito e, para ser muito específico, também agiríamos contra incursões e ataques russos correspondentes. Tem que ir pela ordem. Nós quem? Então, o que ele está querendo dizer aqui é que nós, os europeus ocidentais. Só que o que dá a entender o tempo todo é que a Alemanha quer assumir esse protagonismo. Ou seja, a história completa aqui temos que ter um cessar-fogo.
esse cessar-fogo está sendo negociado, está difícil, está complicado, vai ter concessão territorial, não vai ter concessão territorial. Independente disso, a Ucrânia vai precisar de garantias de segurança. Essas garantias de segurança vão ter que vir em algum momento e tal, vai ter que ter garantia de segurança. O que já está claro é que essas garantias de segurança elas vão vir dos Estados Unidos, só que os Estados Unidos com aquela vontade, né, Daniel? Aquele correr para não chegar. Aquela, vou agir aí, vou proteger a Ucrânia, pode deixar. E quem vai ter que agir de verdade contra a Rússia, caso você tenha uma eventual violação do cessar-fogo, serão os europeus. Então o que ele está dizendo é nós, europeus, vamos ter que criar uma zona desmilitarizada e vamos agir contra a Rússia caso haja uma violação do cessar-fogo. É aquele negócio, Daniel, que todo mundo sabe que é possível que tenha que acontecer, mas no momento em que isso é dito de forma tão clara, tão nítida, né, tão transparente, naturalmente você passa a ter um problema de relacionamento direto com o Vladimir Putin. Não que a relação ela fosse boa, mas o Merz, de fato, ele está se colocando como uma voz de resistência direta a Vladimir Putin dentro da Europa. Aliás, ele foi além, tá, Daniel? Ele voltou a falar sobre a ideia de utilizar os ativos russos congelados no financiamento da defesa ucraniana. Ele disse que vê uma chance 50-50 da Europa chegar a um acordo para utilizar os ativos russos que estão congelados na Europa. Ele disse, inclusive, abro aspas, há reservas em toda a Europa e eu consigo entender muito bem essas reservas. Mas, se não agirmos agora e não tomarmos a decisão que deveríamos tomar para interromper esse avanço do exército russo, quando vamos agir? Ou seja, ele é a gente chegou a falar isso algumas semanas atrás, ele é um dos que argumenta de forma mais aberta que tem que haver a utilização desses recursos russos para entregar para a Ucrânia. Você, inclusive, trouxe essa pauta aqui há pouco tempo, Daniel, que a Bélgica está muito preocupada com isso, mas a Alemanha, logo ela, inclusive, né, da estabilidade, da previsibilidade e tal, a Alemanha está dizendo que tem mais que utilizar mesmo. E ele disse, inclusive, confiar, Daniel, que os Estados Unidos não manterão uma postura isolacionista no longo prazo. Disse ele também, America First pode até soar bem, mas a América sozinha não será bom nem para os próprios Estados Unidos. Consigo imaginar que os americanos acabarão nos procurando e dizendo: nós queremos conversar sobre alguns temas que beneficiem a todos nós. Fecha aspas. Ou seja, Daniel, ele tem uma certa esperança no futuro de que os Estados Unidos vão voltar a se integrar no mundo. Parece, Daniel, que o Merz, não sei, vou dar minha impressão aqui, tá? Ele parece pouco habilidoso, né? Ele é muito cru com algumas palavras em alguns momentos e ele acaba se expondo muito e colocando a Alemanha numa posição que às vezes pode ser difícil. E ele joga para a plateia determinadas expectativas com relação aos Estados Unidos que são exatamente o oposto que tanto o Trump quanto o J.D. Vance, né, o vice-presidente dos Estados Unidos, projetam internacionalmente também. É o contrário do que o Marco Rubio, né, o secretário de Estado, projeta internacionalmente também. Dá a impressão, Daniel, que todo mundo olha para o que o Merz está dizendo e está falando assim, cara, você está falando do quê mesmo? Você vai mandar tropas para conter a Rússia? Será que... Assim, eu entendo que talvez haja necessidade, mas é algo arriscado de ser dito, né, num momento como esse, momento no qual não tem cessar-fogo ainda, e também essa expectativa com relação à participação dos Estados Unidos me parece meio translocada também. Vamos ver, Daniel, mas a gente tem aí uma crescente rivalidade entre Friedrich Merz e a Alemanha, e a Rússia de Vladimir Putin. A minha impressão é que o Merz está tentando, de alguma forma e de maneira bastante atabalhoada, criar um legado, quer dizer, projetar uma imagem de liderança dentro da União Europeia, liderança que ele não conseguiu construir, liderança que ele não está conseguindo desenvolver e através desses gestos de força militar, força econômica, etc., ele tenta dizer, gente, o líder sou eu, hein? Queria lembrar vocês que eu sou o chanceler da Alemanha, que a Alemanha é a locomotiva da Europa, que a Alemanha é a grande liderança dentro do bloco europeu. Mas ele não consegue fazer isso. Ele tenta, mas ele não consegue fazer isso. E essa probabilidade de 50% de utilização dos ativos russos me parece uma probabilidade baixa. Depois de tanta conversa, depois de tanta ameaça, depois de tanta negociação, 50% é o que você tem para me apresentar de probabilidade de utilização desses ativos russos, me sugere também uma posição de fragilidade e não uma posição de força. Quer dizer, quanto mais ele tenta projetar força, mais ele projeta, na minha avaliação,
uma fragilidade na sua liderança dentro do contexto europeu. Avançando para a próxima pauta, Tanguy, eu quero registrar que o Banco Central da Argentina modificou a sua política cambial. Lembrando sempre que a questão cambial é um elemento absolutamente central para se entender a economia e a política argentina. O Banco Central vai ampliar, a partir de 1º de janeiro de 2026, os limites da banda cambial, conforme a inflação mensal, substituindo o ajuste fixo de 1%. Eu cheguei a falar sobre isso lá atrás, em abril de 2025, a Argentina estabeleceu uma banda cambial que seria alterada 1% ao mês, até que em algum momento no futuro a Argentina adotasse um câmbio flutuante. Só que ao longo dos últimos meses ficou claro que 1% era pouco. Afinal, a inflação na Argentina é bem maior do que isso e, consequentemente, a desvalorização do peso em relação ao dólar não estava sendo suficiente. Consequentemente, o peso estava se valorizando em relação ao dólar. Essa é a mudança que o Banco Central argentino tenta fazer nesse momento para corrigir essa distorção. Então, ao invés de corrigir 1% ao mês, vamos corrigir pela inflação. E dessa maneira, a gente faz um ajuste um pouco mais forte e, consequentemente, mantém ali o peso um pouco mais competitivo no que diz respeito a elementos de exportação. Afinal, com peso mais fraco, você exporta mais, importa menos. A Argentina, que se tornou muito cara nos últimos meses, você poderia corrigir um pouco isso. O problema é que uma desvalorização um pouco mais forte do peso significa também maior pressão inflacionária. Mas não é só isso. Nós tivemos aí o governo argentino também lançando um programa para a compra de reservas cambiais de dólares, de tal maneira reforçar as reservas internacionais argentinas. No cenário base, o plano permitiria acumular até 10 bilhões de dólares em reservas até dezembro de 2026. Me parece algo bastante otimista, mas é importante sempre lembrar que o Brasil tem mais de 300 bilhões de dólares em reservas internacionais e a Argentina soltará foguetes no final de 2026 se conseguir acumular 10 bilhões de dólares a mais. E também registro que o PIB argentino cresceu 3,3% no terceiro trimestre de 2025, comparando com o mesmo período do ano anterior, e 0,3% frente ao trimestre imediatamente anterior. As exportações foram o principal motor, cresceram 6,4%, e você teve uma queda forte dos investimentos, uma queda de 6%. Aqui sempre considerando em base anualizada, exceção feita ao 0,3% do PIB, que é em comparação ao PIB do trimestre anterior. Investimento em queda não é bom sinal, né, Tanguy? Investimento é plantar crescimento futuro. Investimento é realmente aumentar a sua capacidade produtiva para crescer de maneira mais robusta no futuro. Isso não é um bom sinal para o crescimento argentino no ano de 2026, quando você tem uma queda de investimento tão forte como essa. Daniel Souza, o fim de ano tá chegando aí e você tem um traço que eu gosto muito, cara, que é a sua vontade, disposição de ir pra shopping, né, no fim do ano. Eu sei que você gosta, Daniel, de aquela multidão, Daniel, as pessoas, disputando ali espaço no shopping, né, você falando com várias pessoas, né, que estão ao seu redor e tal. Mas eu não. Eu sou um cara que eu gosto mais do conforto, né, eu gosto de uma coisa mais, né, isolada, assim, né, de shopping, né, essa exposição toda. Então Daniel, eu vou aproveitar e vou fazer minhas compras de Natal na Insider Store, viu, Daniel? A Insider Store, ela tá dando um descontaço aí para quem quiser fazer compras de Natal, até 30% de desconto com o cupom do Petit Jornal. Se for a sua primeira compra, o desconto é ainda maior e com cashback de 20% para você aproveitar numa outra compra mais para frente. Daniel, tudo que você pode querer para fazer compras online de roupas, né? Roupas, aliás, tecnológicas de excelente qualidade para dar para a família toda, para dar para os amigos, para dar para namorada, cônjuge, né? Tudo tem lá na Insider Store e com toda a facilidade que você tem para comprar, receber e, se precisar, inclusive, trocar. Tem toda a orientação que você precisa sobre tamanhos e tal. Não perde essa oportunidade, não aproveita, porque tem roupa para todo mundo que você pode querer dar, com estilos diferentes, com materiais, né? Todos eles tecnológicos e inteligentes, cores diferentes.
Aproveita a Insider Store porque o desconto está muito bom. É tudo que você precisa para fugir da multidão de compras nesse fim de ano. Imperdível, gente. Aproveitem as condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Link no descritivo desse episódio. Natal chegando, ótima oportunidade, ótimo presente. Conheçam a Insider Store, comprem na Insider Store. Tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos. Tanguy e eu somos usuários dos produtos da Insider e recomendamos demais. Daniel Souza, queria falar mais uma vez sobre a relação entre Estados Unidos e a América Latina / América do Sul. A gente tem visto, Daniel, dia após dia, que a pressão dos Estados Unidos sobre a Venezuela, ela está crescendo. Aliás, saiu uma notícia agora há pouquinho, tá, Daniel? Já tinha inclusive começado a gravar, que o Trump anunciou o bloqueio de petroleiros sancionados que cheguem ou saiam da Venezuela. Então você tem petroleiros sancionados que eventualmente tinha uma certa liberdade ainda para transitar e tudo que ele está dizendo não vai nem mais entrar, nem mais sair. Enfim, então você está aumentando a pressão e nós tivemos também no dia de hoje o aumento da pressão dos Estados Unidos sobre a Colômbia. Os Estados Unidos classificaram o Clã do Golfo como organização terrorista. Só para deixar claro o que é o Clã do Golfo. É uma organização criminosa na Colômbia que é considerada hoje a maior, é um grupo considerado o maior produtor de cocaína da Colômbia e uma das organizações criminosas mais poderosas de toda a região. Esse grupo passou a ser considerado, a partir de hoje, como organização terrorista. O que facilita muito, Daniel, que você tenha uma escalada, por exemplo, de medidas mais duras, né? Você tem um endurecimento, aí, inclusive com a possibilidade de ataques, de bloqueios contra a Colômbia. Na verdade, contra o Clã do Golfo, mas isso acaba, obviamente, respingando na Colômbia. E, aliás, Daniel, com isso, né, você considerando que há um grupo terrorista dentro da Colômbia, os Estados Unidos retiraram a Colômbia da certificação de aliado no combate às drogas. Essa é uma avaliação que os Estados Unidos fazem todos os anos, desde 1986. Ao longo desse período, quase sempre a Colômbia esteve lá, o que garante, inclusive, para países que estejam nessa lista, uma grana para ser usada exatamente no combate a, por exemplo, cartéis que produzem drogas. A Colômbia, por exemplo, recebia cerca de 380 milhões de dólares anuais porque tinha essa certificação de aliado no combate às drogas. Agora que o Clã do Golfo está classificado como organização terrorista, a Colômbia perde essa certificação e perde, portanto, esse dinheiro também. A tendência, Daniel, é que você tenha uma escalada, né, das tensões não apenas dos Estados Unidos com o Clã do Golfo, mas também com a Colômbia. Não é que os Estados Unidos estão vendo o Clã do Golfo como uma organização terrorista e estão oferecendo ajuda para a Colômbia. Pelo contrário, eles estão atestando que a Colômbia não tem condições de lidar com isso. Esse Clã do Golfo, aliás, Daniel, de fato, ele é bastante importante, né, no cenário colombiano. O nome dele, né, o nome que eles utilizam é Autodefensas Gaitanistas da Colômbia. O que quer dizer gaitanista, né? Gaitanista faz referência a uma liderança liberal da Colômbia, né, que é um cara chamado Jorge Eliezer Gaitán, que foi assassinado no ano de 1948 e levou o Bogotaço, né? Foi uma enorme manifestação, né, com quebra-quebra e tal, em Bogotá, a capital colombiana, e que deu início, portanto, ao movimento que depois acabou desembocando na Guerra Civil Colombiana. Levou 10 anos, né, que foram chamados de período de La Violência. Aliás, a gente falou bastante sobre isso, né, sobre todo esse cenário, inclusive sobre o próprio Gaitán, no curso do Petit Curso, né? Acessa lá, petcursos.com.br, tem uma aula de Colômbia e a gente trata bastante disso. Então, esse grupo, Daniel, esse Clã do Golfo, usa esse nome, Autodefensas Gaitanistas da Colômbia, com o objetivo de dar um pouco de legitimidade, né? Olhou para a história colombiana e tal, e é um grupo oriundo, aliás, de um grupo chamado Autodefensas Unidas da Colômbia, que era um grupo militar, um grupo guerrilheiro de extrema-direita, né? Que era financiado, inclusive, pelo governo, para combater as Farc. No momento em que esse grupo foi desmobilizado, acabou abraçando pautas, né? Na verdade, uma atividade criminosa, né? De produção de drogas, e está aí até hoje. Há negociações entre esse grupo e o Gustavo Petro para tentar desmobilizar esse grupo, mas até agora não aconteceu. E agora a gente tem uma nova camada de pressão dos Estados Unidos contra esse grupo e contra a Colômbia. Mais uma vez, Daniel, a gente tem uma pressão que vem crescendo dia após dia. O Brasil está muito atento, a gente tem que estar muito atento, porque não duvido que você tenha algum passo que seja dado para além disso nessa tentativa dos Estados Unidos de se reafirmar
como potência dominante e hegemônica aqui na América Latina, Daniel. Tanguy, registro que a União Europeia recuou na proibição de motores térmicos, né, os motores a combustão interna. Estava prevista a proibição completa desses automóveis para o ano de 2035 e agora não está mais. Vão continuar autorizados a serem produzidos motores a combustão, híbridos plug-in, e isso acaba na prática sendo um recuo na política ambiental que os europeus vinham desenhando há bastante tempo. Serão oferecidas compensações ambientais, montadoras deverão compensar emissões extras com combustíveis de baixo carbono, renováveis ou uso de aço verde produzido localmente. Houve uma pressão muito forte por parte das montadoras por conta das dificuldades de tornar os veículos elétricos lucrativos e também as dificuldades de vender veículos elétricos. No mercado europeu, você acaba tendo uma venda muito condicionada a subsídios. Você tem problemas de carregamento, você tem problemas para as pessoas que querem viajar com veículos elétricos em distâncias um pouco mais longas. É muito interessante observar, Tanguy, que mesmo na Europa você tem dificuldades para que o veículo elétrico seja algo além de um veículo urbano. Ele acaba sendo um ótimo veículo urbano, você circula pela sua cidade, você abastece na sua casa, aí ele funciona muito bem. O problema é que se você precisa viajar, se você precisa ir para locais um pouco mais distantes, a estrutura de carregamento deixa muito a desejar. E não é só isso. Os europeus, na prática, eles não são competitivos no mercado de veículos elétricos em relação aos veículos chineses. Ou seja, para atingir essa meta, num certo sentido, eles teriam que ser mais liberais do ponto de vista comercial em relação aos automóveis chineses, o que não é um desejo da Europa. Na prática, então, a gente está falando de uma certa imposição da realidade. Além disso, nós estamos dentro de um contexto geopolítico super adverso na Europa. A Europa está tendo que focar recursos orçamentários para outras áreas e, consequentemente, descarbonização, a busca realmente de tecnologias mais limpas acaba perdendo um pouco de importância, acaba perdendo um pouco de espaço. Está tudo junto e misturado. Você tem questões comerciais, você tem questões geopolíticas, você também tem questões das próprias dificuldades ligadas ao modelo de negócio do veículo elétrico, dos veículos elétricos, que acabaram forçando aí a União Europeia a esse recuo, né? Os veículos térmicos que seriam proibidos de serem produzidos na Europa a partir de 2035 não serão mais, Tanguy. Claro que você terá ali limitações, etc., não vai ser algo tão amplo, mas de qualquer maneira é uma movimentação super importante, ainda mais no bloco europeu, que sempre primou por uma certa liderança internacional, por ser o grande exemplo internacional. A Europa sempre gostou de se projetar como farol da humanidade, como farol de boas práticas ambientais, boas práticas regulatórias, etc., mas você vai tendo aí a realidade se impondo também para os europeus. O que traz é algo que é um elemento de preocupação para toda a agenda de sustentabilidade. Aliás, a COP30, isso ficou muito claro, né, Tanguy? Como a agenda de sustentabilidade perdeu espaço como prioridade para muitos países, o que pode ser ilustrado pela redução substantiva no número de lideranças globais no evento. Pois é, e Daniel, eu queria trazer uma última notícia aqui, ainda sobre a Europa, né, com tudo que a França não precisava nesse momento, né, tudo que o governo francês de Emmanuel Macron não precisava. Daniel, só para trazer aqui o contexto, no final de 2021, um comediante francês chamado Henri Habitant, ele foi acusado de violação, né, sexual por uma jovem. A gente teve 3 anos de investigação e o caso acabou sendo arquivado. Isso virou uma grande questão na França. Há um amplo movimento para desarquivação do processo e ele tem feito shows, né, espetáculos e tudo. E ele foi fazer um espetáculo, Daniel, no início de dezembro agora, e havia a expectativa de que muitas mulheres invadissem o espaço exatamente para se manifestar, né, para protestar contra o Henri Habitant. Acontece, no entanto,
que ele tem uma grande amiga, Daniel, o Henri Habitant, tem uma grande amiga chamada Brigitte Macron, a primeira-dama da França. E ela foi filmada, Daniel, dizendo para ele, meio que consolando ele. Então, a filmagem, ele claramente diz, eu tô com medo, né? Tô com medo que pode acontecer, vou invadir o teatro aí e tal, para fazer uma manifestação contra mim. E o que ela diz, sem saber que está sendo filmada, é: se aparecer alguma vadia estúpida, a gente expulsa. Óbvio, Daniel, que isso virou uma grande questão, principalmente levando em consideração que o governo do Emmanuel Macron colocou a violência contra a mulher como uma das prioridades desse segundo mandato. Há, de fato, uma situação muito tensa na França, né, com relação à violência sexual, não apenas na França, mas o governo francês vem dando uma atenção muito grande para isso, dizendo que isso é uma prioridade e tudo, e ela, portanto, foi a público, né, no dia de hoje, para falar sobre isso. E a resposta dela foi tudo que não se esperava. O que ela disse é: não posso me arrepender de falar. Sou, de fato, a esposa do presidente da República, mas, antes de tudo, sou eu mesma. Não sabia que estava sendo filmada. Então, basicamente, o que ela está dizendo, Daniel, é que ela não se arrepende do que ela disse. Ela se arrepende apenas de ter sido filmada falando aquilo, mas não recuou. Então, mais um elemento aí que certamente vai mexer com a popularidade do governo de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, de fato, não precisava de uma atenção como essa, mas agora nós temos a primeira-dama, Brigitte Macron, tendo que, na verdade, reagindo, né, de uma maneira um pouco inesperada a claramente um erro, né, a partir da fala dela, que foi pega, né, enfim, circulou em todas as redes da França, Daniel. Tagui, vamos terminar com uma nota um pouco mais leve na nossa eu disse ex-geleia da Shakira? Por enquanto, tá suspensa a geleia da Shakira, tá suspensa, por enquanto é ex. Me conta, Daniel, temos hoje alguém abrindo o coração, me diz. Rapaz, Tanguy, que coisa. A chefe de gabinete do Donald Trump, eu não estou dizendo que seja uma inimiga do Donald Trump. Eu não estou dizendo que é alguém distante do Donald Trump. Eu estou dizendo que é a atual chefe de gabinete do Donald Trump. E eu entrei aqui pouco antes da live para saber se ela continuava sendo chefe de gabinete. E sim, continua sendo a chefe de gabinete do Donald Trump, a senhora Suzy Wiles, que, Tanguy, abriu a caixa de ferramentas numa entrevista que ela deu à revista Vanity Fair. Ela disse, Tanguy, que o Donald Trump, ele tem, abre aspas, uma personalidade de alcoólatra, fecha aspas. Disse também que o Trump age com a convicção de que não há nada que não possa fazer. Quer dizer, ela está sugerindo que o Donald Trump não tem limite, que tudo ele acha que ele pode fazer, meu Deus do céu. E ela disse também, Tanguy, que o vice-presidente, o J.D. Vance, ele é, abre aspas, teórico da conspiração há uma década, fecha aspas. E sobrou até para o Elon Musk. Ela disse que o Elon Musk é, abre aspas, um sujeito estranho, muito estranho, fecha aspas. Ô, Tanguy, eu tô aqui realmente um pouco embasbacado, e ela disse mais. Ela disse que teve uma forte disputa dentro do governo em torno das tarifas, e que teve um racha dentro do governo e tal, e que as tarifas acabaram se mostrando mais dolorosas do que o esperado. Meu Deus do céu. Enfim, Tanguy, mas a gente tem aqui o Donald Trump sendo descrito como alguém que tem a personalidade de um alcoólatra. Lembrando sempre que o Donald Trump é abstêmico, ele não bebe. Ele é conhecido por não beber, mas ele tem ali a personalidade de um alcoólatra, alguém que está lá, Tanguy, fora de controle, que faz as coisas meio sem pensar. E é algo que tem um peso quando é dito pela sua chefe de gabinete. Pois é, mas assim, tem uma coisa, Daniel, nesse círculo trumpista, tem umas coisas que a gente acha que são, né, uma coisa deletéria, né? Você está falando mal, e às vezes eles identificam aquilo como uma coisa boa. Então, dizer assim que o J.D. Vance é um teórico da conspiração, é capaz do próprio J.D. Vance falar assim, isso aí, isso mesmo, que é importante, tem que desvendar as conspirações, e que o Elon Musk é um sujeito estranho, isso todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. Mas é capaz do próprio Elon Musk se considerar, não, eu sou mesmo, sou um sujeito estranho, sou um nerd e tal. Então é curioso, né? Porque ela, de fato, ela abriu a caixa de ferramentas, saiu falando de todo mundo e tal. Enfim, não necessariamente isso vai pegar mal pra ela, né? Enfim, curiosidades aí dos Estados Unidos de 2025, né? Uma coisa realmente muito estranha. Daniel Souza, dessa maneira a gente encerra o nosso episódio fazendo aquele convite de sempre, né? Se você curte o Petit Jornal
Tá chegando o recesso daqui a pouco ainda, daqui a pouco vai ficar com aquela dorzinha no coração. Caramba, não tem Petit Jornal hoje. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou assistir? O que eu vou ver? Tem um monte de aula lá no Petit Curso. Acessa lá, petcursos.com.br. Se você se torna aluno, você passa a ter acesso a todo o catálogo de aulas já gravadas, além das aulas ao vivo que a gente grava sempre às terças-feiras, às 19 horas. Você pode escolher lá o curso que você quiser. Tem curso sobre uma infinidade de temas, sempre aulas dadas em dupla, sempre eu e o professor Daniel Souza. Acessa lá, vem se tornar nosso aluno, que eu tenho certeza que você vai curtir demais. Fica aqui, Tanguy, também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem ali o suporte, o apoio de um conglomerado de mídia ou mesmo de uma grande produtora. É um trabalho bastante artesanal e por isso a ajuda de nossos apoiadores é de fundamental importância e por isso sempre registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do Petit Jornal, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, está no descritivo. A chave Pix é petitjornal.pj@gmail.com. Tem também o link do Apoia-se, o link do Patreon. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Quinta-feira de manhã temos gravação de novo. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.